Queremos ler a palavra de Deus. Abra na segunda carta escrita por Paulo a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Segunda carta a Timóteo. Quem está com a Bíblia em papel, abra. Quem está no celular pode abrir também. É importante a gente ler esta passagem. Está também projetado ali. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Graças a Deus. Põe a mão assim à altura do seu coração. Pai, nós lemos a Tua palavra, cantamos louvores a Ti, ouvimos testemunhos do que o Senhor tem feito e queremos agora meditar na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no meu coração, tenha liberdade no coração de cada irmão que está aqui presencial e tenha liberdade na vida, no coração de cada irmão e irmã que está também conectado pela internet, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, em o nome do Senhor Jesus, é a nossa oração. Amém e amém. Pode sentar, querido. Os fabricantes de produtos, as fábricas, quando fabricam um produto, normalmente eles colocam junto uma orientação, um manual para orientar aquela pessoa que adquiriu o produto, para que ela possa entender como funciona, para que ela possa fazer uso daquele produto de uma maneira mais adequada. Agora, infelizmente, nós, seres humanos, temos uma dificuldade em ler manual. Normalmente nós não queremos ler, não é verdade? Quem gosta de ler manual aí? Alguns leem, mas a maioria, é grande, é muita informação, deixa para lá, eu vou ligar isso aqui. Se funcionar, eu vou usando. E se não funcionar? Aí eu vou buscar ajuda. Às vezes a ajuda vem tarde daí, né? Porque você vai buscar, já danificou o seu aparelho, o seu equipamento. Por exemplo, um eletrodoméstico, um celular. Você compra, às vezes tem tantas funções que se você não buscar o manual, não ler o manual, você não sabe nem explorar todas aquelas opções. Você não usa tudo aquilo que o equipamento, o produto te oferece, né? Assim, por exemplo, é com um automóvel também, um veículo, né? Recentemente eu adquiri um veículo e confesso para os irmãos que também tenho essa resistência como ser humano. Poxa, mas tem esse manualzinho, aí eu olhei o manual e falei, é meio fino, acho que eu vou ler, né? Depois eu comecei a ler as primeiras páginas, estava escrito assim, aqui é um compacto. Se você quiser mais informações sobre isso, entre na internet que tem um manual completo. Aí eu falei, pronto, mas vou entrar. Entrei na internet. Aí puxei lá uma nota bem maior, né? Mas tinha coisas que naquele resumo não me esclarecia. Aí eu fui obrigado a ir na internet. E lá na internet eu pude entender o que me oferecia aquele produto. Aquilo que eu não sabia que tinha, se tinha ou se não tinha. Eu achava que tinha e talvez não tinha, né? Ou eu pensava que nem existia e tinha algo mais para mim naquele produto. Agora, e com relação à nossa vida? Quem que criou a mim e quem criou a você? Foi o próprio Deus, não foi? Quando Deus conta ali a história da criação em Gênesis, o que ele diz lá? Que foi criando todas as coisas, sempre com a palavra. E a hora que chegou a vez de criar o ser humano, diz que Deus pegou do barro da terra com as suas próprias mãos, formou o ser humano e soprou o espírito de vida. Então veja que na hora de criar eu e você, Deus criou de uma forma diferente, de uma forma especial. Ele usou, além da palavra, ele usou também as mãos. E diz a palavra de Deus que o ser humano é o único que foi criado à imagem e semelhança dele, do nosso Deus. Aí você pensa comigo, se ele nos criou, e nos criou com corpo, alma e espírito. Só por aí já dá para a gente entender que o ser humano, né, numa visão geral, ele é bem complexo.
Será que Deus deixou um manualzinho para a gente resolver isso aí? Será? Hã? Claro que sim. Está aqui o manual. O manual é a Bíblia Sagrada. Essa sim é a orientação, é o guia que nós temos para entender a nossa vida, para entender o que somos nessa terra, para onde vamos, né? De onde viemos, para onde vamos no futuro. Você conhece o futuro? Você sabe para onde você quer ir, pelo menos? Sim ou não? Se não sabe, nós vamos saber daqui a pouco. Glórias a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, que é, na minha visão, o manual da vida. Quando eu digo manual da vida, não é só dessa terra não, queridos. Pode ser até traduzido em manual da vida eterna, manual da vida com Deus, manual da vida com Cristo. Ou seja, é a eternidade. Este manual não nos orienta apenas para essa vida nesta terra, apenas para caminhar aqui nessa terra. Este manual, ele nos orienta, nos guia para termos a vida com Cristo. Nós cantamos agora há pouco aqui, né? Que Cristo vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja, né? O Senhor vai buscar. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar caminhando na direção certa. E este é o guia para nós aprendermos qual é a direção certa. Amém? É tão curioso, eu fui buscar uma informação de qual é o livro mais vendido no mundo. Você sabe me dizer qual é? Ou você imagina qual é? É a palavra de Deus, é a Bíblia. E eu me assustei quando eu fui olhar o segundo livro mais vendido. A palavra de Deus, um estudo, uma reportagem aqui do NSC Total de Santa Catarina, né, um conglomerado jornalístico. 2012 tem uma publicação lá na internet que diz que o livro mais vendido é a Bíblia e vendeu 3,9 bilhões de cópias. 3,9 bilhões. Reportagem de 2012. E o segundo mais vendido, sabe quanto vendeu? 820 milhões. Ou seja, a Bíblia é 4 vezes mais vendida no mundo do que o segundo colocado. Amém? Pode aplaudir o Senhor por isso? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilhoso. É o manual da vida sendo lido, sendo adquirido, para ajudar a cada um de nós a trilhar o caminho que Deus tem para mim e para você. Então, o verso que nós lemos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ali mostra que a Bíblia é uma inspiração divina. A Bíblia é composta de 66 livros, olha que são muitos livros, né? Todos eles inspirados por Deus. Foi escrito por homens, mas são inspirados por Deus. Está escrito, né? Lá onde nós lemos agora há pouco. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, escrito por homens inspirados por Deus. E o mais curioso é que em épocas diferentes, muitos deles foram escritos até 1000 anos de diferença um do outro. E tem toda uma sincronia que lá em Apocalipse está falando coisas que lá no comecinho também a Bíblia narra. Então, para a gente ver que realmente é algo inspirado por Deus, não é um livro qualquer. E esse talvez seja o motivo de ser o mais vendido do mundo, porque é o livro que orienta o ser humano no caminho da salvação eterna. Na Bíblia encontramos muitas coisas, muitas histórias, encontramos princípios de Deus para o ser humano. E o que são princípios de Deus? São coisas estabelecidas. Deus fez desta forma, então vai ser sempre desta forma. Quer ver um exemplo? Como é que nasce alguém no mundo? Como é que nasce uma pessoa hoje? É preciso ter uma partezinha do homem e uma partezinha da mulher. E aí gera-se um novo ser. Querido, isso é um princípio. Não vai mudar. Não vai ter, amanhã ou depois vai nascer diferente. Só com um homem ou só com uma mulher vai fazer. Não vai. Vai precisar dos 2 pedacinhos. Isso é um princípio.
E a Bíblia está cheia de princípios. Tem tantos outros. A Bíblia está cheia de promessas para mim e para você. Você conhece alguma promessa da Bíblia? Eu creio que sim, né? Porque tem muitas para mim e para você. Mas é muito curioso porque fazendo, né, uma meditação, analisando, estudando, a gente olha para a Bíblia e vê que a Bíblia orienta as crianças, né? Tem palavras para criança. A Bíblia tem palavras para os jovens, como o jovem deve se portar enquanto jovem. A Bíblia tem palavras para a mulher. A Bíblia tem palavras para o homem. A Bíblia tem orientação para os maridos. A Bíblia tem orientações para as esposas. Sim ou não? Estão concordando comigo? A Bíblia tem orientações para os funcionários. A Bíblia tem orientações para os patrões. Sim ou não? Veja que a Bíblia então nos dá um panorama para todas as áreas da nossa vida nessa terra. E ainda nos fala de como será a eternidade. Como será aquilo que Deus tem reservado para mim e também para você. Então na Bíblia a gente encontra, eu achei super interessante essa frase, eu encontrei ela por alguém na internet. Nela, na Bíblia, encontramos tudo que precisamos saber. Veja bem, não é o que eu quero saber. Na Bíblia, encontramos tudo que precisamos saber. Porque a própria Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem ao nosso Deus. Então tem coisa que fala, mas isso aqui nunca tive resposta. Talvez pertence a Deus. Mas o que nós precisamos saber, pode ter certeza, ali está a orientação. Amém? Glória a Deus. A Bíblia também, como diz o versículo que lemos, ela nos ensina. É fácil ser ensinado? Tem pessoas que é mais fácil. Tem pessoas que têm dificuldade de ser ensinada. Assim como as crianças na escola, nós adultos também. Mas a Bíblia nos ensina. E nós, como seres humanos, temos que ter essa humildade de deixar o Senhor nos ensinar. Ela nos repreende, diz o versículo que lemos, né? Ela nos repreende, ela nos corrige. Então está indo para o caminho errado? Opa, tem uma repreensão aqui. É interessante porque às vezes a pessoa fala, tem uma história na Bíblia aí que é terrível, olha a história que conta, olha que fim teve. Mas eu acho que Deus deixa também, vamos dizer, tragédias registradas ali. Até para nos avisar, nos alertar, falar, cuidado, esse caminho aí é perigoso. Então a Bíblia não deixa, ela não relata só coisas que foram corretas. Também as coisas erradas estão relacionadas ali, escritas ali, para um alerta, para que eu e você possamos evitar aquele caminho. Então ela nos corrige, ela nos educa na justiça, procurar ser justo, ou o mais justo possível. Em todas as situações que a gente passa, que a gente vive, a Bíblia está aí para nos ajudar nisso. Mas para quê? Para que, diz ali o homem, ou seja, o ser humano, seja perfeitamente apto, né, para a obra de Deus. Para que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então aqui a gente consegue entender o seguinte: a Bíblia vai fazer sentido quando eu decido caminhar pelo caminho do Senhor. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, aí ela começa a fazer sentido na minha vida. Eu posso ler, eu posso conhecer, posso decorar, memorizar, mas se eu não der esse primeiro passo, ela não vai fazer sentido. Porque tudo que ela tem para me orientar, para me ajudar a entender aquilo que Deus tem planejado para mim e para você, se eu não entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu não vou conseguir usufruir disso. Porque está escrito nela que ninguém, Jesus falando, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ninguém vai ao Senhor se não for através de Jesus. Eu preciso receber Jesus na minha vida. Agora, se a gente olhar a importância da palavra de Deus, não só de tê-la, mas a importância de meditar e praticar a palavra de Deus. Será que é importante? Sim ou não? Josué capítulo 1, no verso 8. O que diz em Josué 1, 8?
Gente, é muito incrível essa passagem. Josué 1:8. Ali diz que nós devemos meditar na palavra de Deus, dia e noite. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido? Nessa terra e na cidade celestial. Todos nós queremos. Então veja que Deus orienta Josué. E hoje ele fala comigo e com você. O que nós precisamos para ser bem-sucedidos? Nós precisamos meditar e praticar a palavra de Deus. Agora, não sei com você, é fácil. Alguns, né? Por isso que eu falei que primeiro tem que receber Jesus na sua vida, né? Porque se olha tudo esse livro, né? Pessoa que não tem muito gosto pela leitura vai desanimar só de ver o tamanho da Bíblia. São 66 livros. Mas eu quero dizer para você que tudo nós precisamos ter um start, um primeiro passo. Então, o que eu recomendo para você ler, meditar na palavra de Deus? Você que talvez não tenha o costume da leitura diária, você que talvez ainda não tenha adquirido este hábito, comece. Comece, por exemplo, com 5 minutos. Porque meditar dia e noite significa o quê, querido? Frequentemente. Não é que você vai ficar o dia inteiro, a noite inteira lendo a palavra. Não. Você vai ler, você vai meditar, você vai ouvir louvores, você vai ouvir pregação da palavra. Tudo isso faz parte de meditar, ler e meditar na palavra de Deus dia e noite. Então é estar sintonizado com a palavra de Deus o tempo todo. Ah, pastor, estou lá no supermercado fazendo compra. Como é que eu sei se eu estou sintonizado naquela hora, hein? Se alguém me dá um esbarrão com o carrinho lá, dependendo do que eu falar, eu sei dizer se eu estou ou não sintonizado com a palavra, se eu estou meditando dia e noite nela. Está entendendo? Meditar dia e noite é isso, é estar sintonizado, né? É estar sintonizado na palavra de Deus. O que será que eu devo responder a um irmão que de repente esbarrou em mim? Pode ser até sem querer, né? Então eu tenho que estar sintonizado. Meditar na palavra de Deus dia e noite é isso. Para ser bem sucedido, a gente precisa o quê? Praticar, ouvir, ler, meditar e praticar. Lá em Tiago, né, Tiago capítulo 1, verso 22, diz que nós não devemos ser só ouvintes, devemos só ouvir, só ler, nós precisamos também praticar a palavra de Deus, para que a gente vá, é quase igual a Josué, para que a gente seja bem sucedido. Em outras palavras, é isso que Tiago está dizendo. Nós precisamos ser bem sucedidos, se nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite. Então, um hábito, os estudiosos dizem que normalmente a gente precisa de, no mínimo, 21 dias, fazendo aquela mesma coisa, dia após dia, consecutivos, né? Para estabelecer um hábito, para que aquilo se torne hábito na nossa vida. No mínimo 21, alguns precisam de mais dias, mas pelo menos 21 dias. Então o que eu diria para você? Comece com 5 minutos, se você não tem o hábito da leitura diária. Faça isso, 21 dias, 25, 30, provavelmente já vai virar um hábito. Comigo foi assim, queridos. Quando eu vim para Cristo em 1995, já tenho uns 26 para 27 anos, eu não conhecia nada. A minha filha sabia mais da Bíblia do que eu, porque ela estudava numa escolinha evangélica. Deus já estava trabalhando, né? E agradeço a minha esposa, porque foi através da vida da minha esposa, da família dela, que eu vim para Cristo. Então, em 1995, eu não lia a Bíblia, eu não sabia, não conhecia. Eu escutei um dia a minha filha contando a historinha de Moisés, num salão de cabeleireiro, para uma senhora que começou a dialogar com ela, porque viu que ela estava com o uniforme da escolinha evangélica. Começou a conversar, ela contou a história de Moisés inteirinha. Eu falei, Senhor, pensei comigo naquela hora, o Senhor já estava falando ali comigo. E eu não sei essa história inteira. E minha filha contou inteirinho. Porque lá na escolinha ela aprendia essas coisas. Então veja a importância. E eu comecei, assim como estou dizendo para os irmãos, um pouquinho por dia. E graças a Deus, isso se tornou
um hábito. E com você não vai ser diferente. Comece um pouquinho por dia. Hoje já são 26 anos, graças a Deus, caminhando, trilhando o caminho da bênção, procurando seguir as orientações desse manual. Tem muitas vezes, querido, que muitas vezes, a gente foge às vezes um pouquinho ali do trilho. Sabe aquele caminho da roça que é só um trilho assim? Às vezes você pisa meio que na beirada assim, né? E depois você vai voltando para ele de volta. Às vezes você tende a sair, não é por ali. Por quê? Porque você está com isso aqui na sua mente, você está com isso aqui na sua cabeça. E você sabe, esse não é o caminho que Jesus tem para mim. Então, uma experiência minha, né? Que as coisas viram hábito, até o nosso paladar. Não sei se você sabe, nosso paladar se adapta com o tempo, sabia disso? Eu sempre gostei de chocolate, né? Gosto muito de doce. E eu sempre comia chocolate ao leite, que é normal, né? Mas graças a que a minha esposa, minha querida, linda e amada, ela começou a trazer para a gente, para nossa casa, nas compras, o chocolate meio amargo. Ele tem menos açúcar, a gente sabe disso. Queridos, aí eu comecei a comer chocolate meio amargo, em vez do chocolate ao leite. Um tempo depois, a gente ganhou de presente um chocolatinho ao leite, né? E aí eu fui comer o chocolate ao leite. Queridos, quando eu comecei a comer aquele chocolate, eu falei, está estranho. Está muito doce isso aqui. Está muito doce para ser chocolate. Olha que estranho, né? Aí eu comentei com ela, ela falou, claro, faz horas que você não come chocolate ao leite. É chocolate meio amargo, esse não é o meio amargo. Já é. Entendendo? O nosso paladar se ajusta. Hoje, querido, sem sombra de dúvida, se botar um chocolate ao leite, chocolate meio amargo, qual que eu escolho? O meio amargo. Até o nosso paladar se ajusta e se adapta com o tempo. O que dirá então os nossos hábitos? Eu e você precisamos criar o hábito da leitura, da meditação na palavra de Deus. E por fim eu quero também falar sobre a passagem que está em Salmo de número 119, no verso 105. Ali mostra para nós a excelência da lei do Senhor. Aliás, na minha Bíblia é o título do Salmo 119 inteiro. Você sabia que o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119? E olha o título que ele traz: a excelência da palavra, a excelência da lei do Senhor. Esse é o títulozinho que a Bíblia traz ali para o Salmo 119. Inteirinho é o maior capítulo da Bíblia. E se você ler, vou deixar como tarefinha de casa, né? Quando você for meditar na palavra, leia o Salmo 119, não precisa ser tudo num dia só não. Vai lendo aos pouquinhos, dia após dia, já vai adquirindo um hábito. E aí você possa entender a importância da Bíblia Sagrada na minha e na sua vida. E lá diz o quê? Especificamente o verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, se a gente comparar alguma coisa palpável para nós, um automóvel, lâmpada para os meus pés, é como se fosse o farol baixo do carro. Vai clarear aqui, pertinho, para que eu não pise em falso, para que eu não pise na lama do pecado, para que eu não caia numa cilada que está ali logo na minha frente. Vai clarear os meus pés. Lâmpada para os meus pés, farol baixo, clareia aqui, pertinho de mim. E luz para o meu caminho. O que seria? O farol alto, que vai clarear um pouco mais à frente. Com isso, queridos, eu consigo andar com a luz aos meus pés para não perder a direção aqui, para não cair na cilada, e consigo também olhar mais à frente. Por que olhar mais à frente? Porque lá eu preciso enxergar, lá no final, o que eu preciso enxergar? Eu preciso olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir a Ele, que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Em Hebreus 12, 2, quero ler para você. Hebreus 12, 2.
Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. É Ele, querido, que eu e você não podemos perder de vista. É Ele que eu e você precisamos estar focado. Pensa que a nossa vida nessa terra, ela tem uma chegada. Ela tem, imagina aí uma maratona, tem uma linha de chegada. E eu e você precisamos caminhar. Eu e você precisamos chegar nesse ponto de chegada. E quem está lá? Qual é o foco? Quem que está nos orientando? A Bíblia nos dá a direção aqui, mas para quem eu tenho que estar olhando? Para Ele, autor e consumador da nossa fé. Ele está lá aguardando a mim, aguardando você. Diz a Bíblia que Ele está preparando lugar para mim e para você. Está à destra de Deus. É o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Ele está lá para nos salvar. E por isso eu quero que você fique em pé na presença de Deus. E que você possa, quem puder, feche teus olhos. Em casa a mesma coisa, se puder, feche teus olhos. Nós precisamos sim do manual da vida. Nós precisamos atentar para que Deus nos orienta. Porque se queremos morar um dia na cidade celestial, isso, com os teus olhos fechados, se queremos chegar na linha final, cruzar a linha de chegada, receber a recompensa, todos vão receber, todos que cruzar a linha de chegada vão receber a recompensa, vai receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas precisamos chegar lá, precisamos estar firmes neste caminho, não podemos desviar para a direita nem para a esquerda, nós precisamos seguir focados, olhando para o Senhor Jesus. Eu e você precisamos disso. Então, se nesta manhã, você que está também nos escutando, assistindo pela internet, se você tem esse desejo, eu quero fazer um apelo para você neste momento. E quero dizer que nós temos o livre-arbítrio. Deus nos criou assim. Então você pode tomar a sua decisão. Você pode fazer a sua escolha. Eu e você temos essa oportunidade nesse momento. Se você quer chegar lá ao final, se você quer cruzar a linha de chegada e ter a sua morada eterna na cidade celestial, eu quero que você levante a sua mão. Você que está aqui presencial, pode levantar com os olhos fechados, só levanta a sua mão. Se você nunca fez essa oração de receber o Senhor Jesus na sua vida, quero que você levante assim a sua mão. Em casa você pode levantar a mão, colocar na altura do seu coração, como quiser. Mas este apelo é para você, que nunca manifestou no seu coração o desejo de ter o Senhor na sua vida. Hoje é dia de salvação. Você que está em casa, você que está presencial, se você quer receber, este é o primeiro passo, é receber Jesus na sua vida, no seu coração. E o segundo é começar a ler, meditar na palavra de Deus dia e noite. E aqui, próximos dias vai ter batismo em águas, enfim, aí esses são os próximos passos. Mas o primeiro é receber Jesus no seu coração. E eu quero também fazer um segundo apelo. Você que quer, talvez nunca, como eu no passado, nunca se atentou para a palavra de Deus, que é algo maravilhoso, é muito mais do que um manual de instruções, querido, porque é uma fonte inesgotável. Você pode ler quantas vezes quiser. E cada vez que você lê a palavra de Deus, ela vai acrescentando algo na sua vida. Então você pode também, neste momento, erguer a sua mão aqui, ou colocar a mão à altura do seu coração. Eu quero, Pai, eu quero aumentar o meu tempo de comunhão na Tua palavra. Eu quero ler mais, eu quero ouvir mais, eu quero meditar mais na Tua palavra. E aí eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que aqui está presente, Pai, que está com seu coraçãozinho, Senhor, pulsando até mais forte, Pai, com uma frequência maior, ó Deus, eu quero colocar diante de Ti, porque nesta manhã o Senhor falou o coração dele, e o Senhor falou o coração dela, aquele que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, o Senhor também falou o coração deles, Pai, e eu quero colocá-los diante de Ti nesta manhã, como, Senhor, vidas que estão, Senhor, abrindo o coração, para que o Senhor venha e faça morada. Espírito Santo de Deus,
Pai querido e amado, vem sobre esta vida, vem sobre esta pessoa. Espírito Santo de Deus, começa agora a fazer, Senhor, uma mudança completa na vida desta pessoa. Que o Senhor Jesus venha habitar, venha morar com esta pessoa. Que o Senhor Jesus possa transformar estas vidas, Pai. Porque nesta manhã eles estão dizendo a Ti: Pai, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Pai, aquele e aquela que está também, Senhor, neste momento, disposta a aumentar, Senhor, a comunhão, a leitura, a meditação na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, é Ele que nos revela, Senhor, os mistérios que tem na Tua Palavra. É Ele que nos orienta, Pai. Quando nós lemos uma linha, o Senhor transforma aquilo num texto enorme na nossa vida, Pai. É o Teu Espírito Santo que faz isso, Pai. E nós pedimos neste momento que Ele venha revelar mais da Tua Palavra, aquilo, Senhor, que precisamos, Pai. Que o Senhor venha falar comigo e com aquele e aquela que está neste momento, colocando diante de Ti este desejo de conhecer ainda mais a Tua Palavra, Pai. Assim nós oramos e abençoamos a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a Ti, Pai, nós louvamos, nós glorificamos com as nossas palmas, porque o Senhor é o Rei, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que nos deu vida, é o Senhor que nos dá vida eterna, e por isso somos gratos. Aleluia, glórias a Deus, maravilhoso, Príncipe da Paz é o nosso Senhor. Amém. Amém, queridos.